Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o nosso Entre Linhas dessa segunda-feira, dia 14 de junho de 2021. Muito obrigado pela audiência, eu sou Eudes Figueiredo, nós estamos na Prudente News 1070 e também na TV digital para aproximadamente 30 milhões de pessoas que estão ligados na nossa programação. Muito obrigado, então, a você que nos acompanha. Estamos começando mais uma semana. Vamos colocar na pauta as principais notícias dessa segunda-feira, com os nossos comentaristas convidados, Adolfo Padilha e também Divaldo Ceresini. Estão prontos aí? Então vamos lá para os destaques. Bom dia, Eudes. Bom dia, Divaldo. O meu destaque hoje é rápido, mas é necessário fazer. 11 de março, quando o Covid foi declarado pela OMS uma pandemia mundial, em abril nós tínhamos mais ou menos já uns 250 mil mortes e o mundo parou. Isso é para as pessoas refletirem. Em 2017, olha que número interessante, mais de 800 mil pessoas se mataram, homicídio. Mais de 17 milhões de pessoas morrem de doenças cardiovasculares por ano. Mais de 17 milhões de pessoas. Você que está me ouvindo, é para você refletir. E o Covid mata menos que uma pneumonia. E está matando, nos assusta, pega a gente próxima. Já existe pesquisas em universidades como Stanford, nos Estados Unidos, que a mortalidade do Covid ela é menos muitas vezes que uma gripe sazonal. Interessante esses dados, mas eles não são divulgados. As mortes, aquelas que deixou o mundo todo apavorado na Itália, que a imprensa aterrorizou o mundo todo, já se comprova hoje que menos de 15% realmente morreram de Covid. Ou seja, aquela pessoa morreu de Covid. Menos de 15%. No mundo, já tem estudos em vários países passando as mortes por um escrutínio, uma revisão, e já vem surpreendendo. Em breve a gente vai poder ver que esses números apresentados, talvez e com muita possibilidade de certeza, não sejam esses números que hoje falam que todos morreram de Covid. E para a gente refletir mais um pouco, bem rapidamente, os bilionários da América do Sul ficaram 45 bi mais bilionários. E os bilionários mundiais faturaram mais do que $500 bilhões até agora com essa pandemia. Então a reflexão que a gente tem que fazer é o seguinte: e agora nos Estados Unidos explode denúncias e denúncias que o vírus foi fabricado. E pior, com patrocínio não do governo americano, mas de pessoas influentes dos Estados Unidos. Será que todos nós, apesar das mortes, e ninguém está dizendo que aqui o vírus não mata, vamos questionar sim quantas pessoas de fato morreram com Covid e até onde foi um susto para isso ser um grande golpe mundial. Vale essa reflexão. Olá, meus amigos, é sempre muito bom estar aqui. Segunda-feira, o início de uma nova semana que, se Deus quiser e nos agraciar, será muito abençoada. E o meu destaque de hoje vai para a campanha presidencial do ano que vem. Ela está a todo vapor, para quem ainda não percebeu, né? O Bolsonaro veio até São Paulo para fazer uma motociata e demonstrar a sua popularidade, também em razão da ameaça de impeachment, especialmente por conta da CPI, da Covid, né? E ontem, o governador João Dória, também pré-candidato à presidência para o ano que vem, anunciou uma antecipação de 33 dias no calendário de vacinação aqui para São Paulo. Felizmente, dessa vez, os paulistas estão sendo beneficiados dessa briga pela campanha eleitoral do ano que vem. E isso é muito importante para a retomada econômica do Estado, né? Nós temos essa antecipação, nós temos esse um mês. E agora precisamos ver se realmente o governador vai entregar isso. Eu acredito que vai. Acredito que vai entregar, até porque me parece que para ele essa campanha de vacinação antecipada, ter a primeira vacina do Brasil e terminar primeiro também a vacinação, é uma questão de honra que ele entende que tende a contribuir de maneira decisiva para o projeto pessoal dele de se eleger presidente ano que vem. Façamos votos para que a população também seja beneficiada disso.
É isso aí, olha, mesmo com críticas de especialistas e ressalvas feitas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, deputados tentam aprovar o chamado distritão. Por esse modelo, são eleitos candidatos individualmente mais votados em cada estado, sem distribuição proporcional das vagas pelos partidos. O sistema enfraquece a representatividade dos partidos ao desconsiderar votos dados em legendas, segundo especialistas, cientistas políticos e parlamentares críticos à matéria. O outro problema apontado por especialistas é que o modelo ajuda a eleger celebridades sem um programa partidário, o que, na interpretação deles, é prejudicial para a democracia. Vamos lá para os comentários dos nossos convidados. É óbvio que o distritão é um pedido muito particular de quem já é político de carreira, quem já é político tradicional. O distritão não atende realmente à demonstração democrática. O que nós queríamos ver é os deputados se articulando para o voto regional, né? Para o voto distrital. Quando eu digo regional, é assim, aqui na nossa região, nós teríamos 2, 3 vagas, não importa quantos votos a pessoa teria, se 1.000 ou 100.000. Evitaria os paraquedistas, que vem aqui, paga vereador, compra apoio, faz aqui 500, 600 votos para juntar com os 30.000 lá de cima, tem dinheiro para isso e se elege deputado e depois nunca mais lembra da região, da nossa e das outras. O que a gente queria ver mesmo era esse voto distrital. O distritão, onde o partido escolhe uma lista e o mais votado daquela lista se elege, continuamos com o partido na mão dos capitão, os coronéis de partido, né, que a gente costuma dizer. Não, dificilmente você terá uma representatividade nova, a não ser alguém que exploda em conhecimento, e mesmo assim depois vai ter que brigar para entrar naquela lista do partido. Quer dizer, passa pelo um coronel do partido. Realmente, no meu ponto de vista, o distritão é voltar para trás. O distritão é amarrar ainda mais essa caixinha que poucos podem entrar. E todos vendem que é a vontade popular. Então nós temos que ficar de olho nisso. E cabe a nós aqui, de alguma forma, que falamos na rádio, na televisão, nas redes sociais, alertar a população de que o distritão é para poucos coronéis de partido. O melhor mesmo seria o voto distrital. Aquele que cada região escolheria o mais votado entre as vagas que cada região teria para participar das eleições. Seríamos muito mais bem representados, com certeza, mas isso não interessa ao establishment e não interessa ao sistema. Olha, meus amigos, esse distritão é aquela cobra mal matada. Na última reforma política, esse assunto foi colocado na mesa e naquela ocasião foi rejeitado, graças a Deus, né? Porque o que esse projeto visa é impedir ou dificultar a renovação política. Ele favorece demais quem já está com mandato, porque já usa a sua estrutura com dinheiro, paga com dinheiro público, né, para conseguir alcançar mais pessoas. Esse sistema ele favorece o candidato conhecido, seja ele famoso, os pagodeiros, né, os artistas, os jogadores de futebol, os palhaços, como o caso do Tiririca, e aqueles que estão em mandato. Aquela pessoa que tem o propósito de contribuir para o desenvolvimento do seu país, ela acaba sendo prejudicada nesse sentido. Isso tudo porque pega um estado e coloca todo mundo competindo as mesmas vagas. Quem tem mais dinheiro para conseguir atingir mais gente em todo o território vai levar vantagem. O ideal seria que a gente adotasse o modelo dos Estados Unidos, por exemplo, que é o voto distrital. Ele divide o estado em regiões e cada região vai eleger um representante. Aí sim, nós conseguiremos ter campanhas mais baratas e também favorecer a renovação na política. Então não caia na conversa de quem defende o distritão. Essa pessoa só está interessada em continuar ocupando o cargo que ela está e usufruindo das benesses desse cargo. Não está preocupada em contribuir para o bem do país ou do estado não, viu? E olha só, milhares de motociclistas promoveram no sábado manifestação em apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O protesto, que foi realizado na cidade de São Paulo, seguiu pela Marginal Tietê até a rodovia dos Bandeirantes, onde os apoiadores do chefe do Executivo Federal
continuaram até o trevo do quilômetro 62, na altura de Jundiaí. O ato terminou no obelisco do Ibirapuera, a 1h30 e teve discurso do presidente da República. O número de manifestantes ainda foi confirmado pela polícia e toda a pista no sentido da Praça Campo de Bagatelle, da Avenida Olavo Fontoura, estava apinhada de pessoas e foi considerado pelo Guinness Book a maior concentração de motociclista do mundo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, cerca de 12 mil motos participaram da manifestação. Muito bem, vamos lá para os comentários dos nossos convidados. Como é que vocês viram a manifestação em prol do presidente da República em São Paulo? A manifestação do passeio de moto que o presidente participou, mesmo os seguidores dos berrantes virtuais aqui querendo dizer que ele organizou, e não é, eles fingem não entender que é uma organização que nasce da necessidade desse povo que acordou, desse patriotismo que foi despertado. Nós temos que olhar por alguns pontos de vista fora da caixinha, principalmente vocês que acusam de aglomeração e de negligência do presidente em manifestações como essa. Primeira, se isso não ocorrer agora, como vem ocorrendo, o sistema afasta o presidente. Você tem dúvida? Se ele não demonstrar força popular, se ele se afastar do povo e fazer o que o establishment, o sistema quer, ficar dentro do Planalto, de máscara, sem apoio popular, ele já teria sido afastado há 1 ano atrás. Aliás, ele teria sido afastado em 6 meses de governo. Então não finja para isso. Ele precisa sim estar perto do povo, próximo do povo e participar das coisas como ele vem fazendo. É livre a participação, vai quem quer. Foi a maior carreata de moto da história do mundo. Doa quem doer. A Folha de São Paulo fala que tinha 12 mil motos e 6 mil PMs. Olha que contradição. Ou tinha 6 mil PM e não tinha 12 mil pessoas, ou tinha 12 mil pessoas e não tinha 6 mil PMs. Porque não é possível. Eles não sabem... Aliás, são da escola do Paulo Freire. Eles, para conta, é meio complicado mesmo. Entendeu? Teve a passagem pela contagem do pedágio. Ultrapassou os números assustadores que a gente viu. As imagens dizem tudo. E repito, para o meu amigo Divaldo, para aqueles que dizem que não é o momento, não, o presidente precisa estar sim perto do povo. Porque se não fosse essas manifestações, por mais desmerecidas que a grande imprensa tenta fazer delas, o sistema já tinha afastado o presidente Bolsonaro do governo. Eu não tenho dúvida disso. Nenhuma. Qualquer um que analise isso sem paixão, só pela política como ela é lá em Brasília, ele já não estaria mais no governo. E são manifestações democráticas, não tem pão com mortandela, não tem dinheiro de sindicato, não tem dinheiro que foi surrupiado e está aplicado lá fora para pagar, não tem ônibus levando ninguém, as pessoas vão, vestem o verde e amarelo e vão. E isso sim é importante para a democracia brasileira. Essa motociata, ela foi mais um ato de campanha do presidente, né? Com o intuito de mostrar que ele é uma pessoa popular e também como forma de combater uma eventual vontade da CPI da Covid de pedir o impeachment dele, né? Para mostrar que as ruas não pedem esse impeachment dele. Então, esse é mais um ato nesse sentido e tem outros sendo organizados aí pelo país. É evidente que isso gera um custo para o Estado, né? Pago por todos nós. São 6 mil policiais, foram 6 mil policiais envolvidos, né? Estima-se 1.200.000 gastos. Aí tem a turma que vai falar, olha, mas foi fazer doação de alimentos. Bacana, isso é muito positivo. Tem até uma fake news falando, olha, 400 mil motos gastando R$50 vai render tantos reais de ICMS para o governo do estado, então isso foi pago. Olha, gente, muito longe de ter tido 400 mil motos nesse evento. Pelo menos as imagens que são demonstradas, elas indicam ali aproximadamente 2 quilômetros de motociata, né? E isso daí daria aí 10 a 15 mil pessoas envolvidas conforme o distanciamento de cada ocupado por cada moto, né? Mas enfim, não vamos entrar nessa discussão que isso não vai levar a lugar algum. No meu entendimento, esse foi mais um ato de campanha do presidente, como eu já disse na abertura, né? E aí ele acabou tendo essa devolutiva do governador João Dória em relação à antecipação do calendário da vacina aqui no estado de São Paulo. Então me parece que, por algum motivo, né, essas provocações entre os políticos aí vai acabar gerando algum benefício nesse caso
para a sociedade do Estado de São Paulo. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com mais Entre Linhas aqui na TV Brasileira. Olá, já estamos de volta Entre Linhas aqui na TV Brasileira. Eu sou Eudes Figueiredo, estamos com os nossos comentaristas convidados, Divaldo Ceresini e também Adolfo Padilha. Olha, a AGU está defendendo que o Supremo mantenha a convocação de governadores à CPI da Covid. A Advocacia Geral da União se manifestou em ação de governadores que querem ser dispensados da comissão. Vamos então para essa notícia com os nossos comentaristas, que está na entrelinha da informação. Vamos lá. A CPI, ela desvirtuou totalmente o objetivo dela. A gente fala isso aqui todos os dias, né? Não é segredo para ninguém. Quem quer esperar alguma coisa de Renan Calheiros, de Aziz? Quem quer esperar alguma coisa de Randolfo Rodrigues? Quem quer esperar alguma coisa dessa cobertura midiática, desse berrante virtual que berra e tem um monte de seguidores? Ela perdeu a credibilidade já na sua formação. A CPI ali, quando foi formado os seus quadros, ela já perdeu totalmente a credibilidade. Imagine você que está me ouvindo ser indagado por Renan Calheiros, uma relatoria que já está pronta, ela já tem um desenho. Os governadores não irem participar dela faz parte do show, faz parte do grupo do mesmo circo. Como é que pode o dono do circo colocar o palhaço na aula dos leões? Não vai fazer isso. Então ela já nasce morta. E como eu dizia desde o começo aqui, ela vai deixar o presidente Bolsonaro mais em alta com a sua popularidade. Porque a popularidade dele só cai no Datafolha. A popularidade dele só cai na Rede Globo. Quando a gente vai às ruas e vê ele nas ruas carregando multidões, a gente vê que não é o Brasil que eles querem pregar que seja. E o que mais vai falar desse governo? É um dos países que mais vacina, entre curados é um dos países que mais curou, ou seja, não tem aonde pegar. Resta a eles inventar, resta a eles narrativas para ver se a mentira de tanto ser falada vira verdade, para tentar criar um desgaste pensando apenas no ano de 2022. O voto auditável é extremamente importante para que o ano que vem não tenhamos surpresa nas eleições. Falo isso aqui sem qualquer problema. Agora eu gostaria de perguntar, por exemplo, aqueles que são contra, por quê? Não vale para os dois lados? Vocês sabiam que o Brasil e mais 3 países, e de baixa renda, os outros, têm a urna eletrônica sem auditar o voto? Porque numa das maiores democracias, num país enorme que nem o Brasil, auditar o voto assusta tanto assim aqueles que vivem do nosso dinheiro. Sem dúvida alguma, eu entendo que é importante os governadores e também os envolvidos com a saúde do Estado, aqueles que administraram as verbas federais, irem à CPI para prestar esclarecimentos a respeito do que foi feito com esse dinheiro, né? Assim como já deveriam ter feito também com a sociedade de cada um dos seus estados. Mas eu volto a bater aqui na tecla que muito mais importante do que ficar discutindo a presença desses governadores, já que paira essa dúvida, já que existe essa dificuldade constitucional deles serem convocados para a CPI, por que é que os nossos deputados estaduais não abrem os processos nas assembleias legislativas? Nós precisamos que isso seja feito, nós precisamos que isso seja investigado. Agora eu vejo muito mais gente preocupada em ir para a rede social, mitar ou lacrar, independente de estar em direita ou esquerda, o resultado é o mesmo. Nenhum. O resultado é só um caça-like. Nós precisamos de deputados e de vereadores, também no caso dos municípios, preocupados em realmente fiscalizar o que foi feito com o nosso dinheiro. E se nós fomos roubados, que haja punição para os responsáveis. Ficar na rede social falando abobrinha, chamando de carcinha apertada um, chamando o apelido de outro, isso parece coisa de quinta série, gente. Nós não elegemos representantes com esse nível de maturidade, ou melhor, nós acabamos elegendo, mas nós não deveríamos ter feito isso. Nós precisamos de gente que realmente queira trabalhar em favor da sociedade. Ok, a nossa última notícia de hoje, o G7, grupo que reúne líderes das 7 maiores economias do mundo, defendeu no domingo uma investigação mais transparente
sobre as origens da Covid-19. Entre aspas, solicitamos um estudo oportuno, transparente e conduzido por especialistas e com base científica de fase 2 pela OMS sobre as origens da Covid-19, incluindo, como recomenda o relatório dos especialistas, a China, informou o comunicado. O presidente dos Estados Unidos reforça o pedido para a inteligência americana também. No último dia 26, o presidente norte-americano, Joe Biden, solicitou uma nova investigação sobre a origem do coronavírus e deu 90 dias para que a agência americana apresente um relatório sobre o tema. Eu falei aqui, na minha abertura, sobre os números que fazem a gente refletir sobre o Covid no mundo. Números de mortes, mortes duvidosas, que ainda estão passando por revisões no mundo inteiro e aqui no Brasil não será diferente. O TCU, no seu relatório que tentaram desmerecer, ele não afirma, mas ele deduz sim que tem coisas que precisam ser melhores revistas sobre as mortes do Covid. O presidente Bolsonaro lançou um desafio, porque o legislativo só que pode pedir ao TCU levantamentos técnicos de algum assunto de interesse público. E ele pediu que seja feito, sim, um levantamento específico para apurar as mortes de Covid no Brasil. E no mundo isso já está acontecendo. Nos Estados Unidos, os senadores já estão investigando o Fauci, aquele cara que foi colocado como a grande liderança mundial do Covid, sobre os e-mails dele que foram vazados, trocando informações com o laboratório da China, da onde se suspeita que o vírus foi criado. Então, o pânico foi gerado. Colocaram a aranha na parede. Quem não sabe o que isso significa, pesquise sobre isso, que é muito utilizado em palestras de PNM. Aranha na parede. E toda semana tem uma aranha nova, talvez para desviar a sua atenção e a minha atenção. E a gente tem que ficar esperto. Será que valeu a pena a gente ser dominado da forma que a gente foi? E aqui ninguém desmerece o vírus. Ninguém desmerece os cuidados que têm que ser tomados. Mas que é algo de muito sujo por baixo desse tapete. Falo isso desde o começo. E não falo por mim. Como o presidente declarou ontem, que ele também não fala por ele. Ele pesquisa, as pessoas orientam, muita gente falando. A gente foi ler, saiu um pouquinho da bolha, foi ler coisas que não estavam nesse ambiente do berrante virtual. Por isso que desde o começo, suspeita sobre o lockdown, suspeita sobre o fica em casa, suspeita sobre o número de mortes, suspeita sobre a eficiência da vacina. Tem uma vacina aí que muita gente lacrou em cima dela. Vamos fazer emergencial, criticando um tratamento preventivo, também emergencial, porque não é 100% eficaz, mas tem evidências de que tem, e no mundo já estão descobrindo isso, que logo aqui no Brasil chega, que não vai ter como segurar, a internet não vai permitir segurar isso. E a vacina podia ser emergencial. E tem uma vacina aí, emergencial, que falaram tanto, só porque colocaram ela em domínio de um opositor do Bolsonaro, que no mundo todo não está dando resultado. E aqui no Brasil também não está dando. Conheço pessoas que tomaram e morreram. Então alguma coisa nessa história do vírus muito feia a gente vai descobrir. Só que eu e alguns vão poder dizer, eu avisei. E você, que está cego com a ideologia política, achando que tudo que vem de lá não tem nem o que discutir. Aí é a sua consciência com você, não é a minha. Esse assunto de investigar a origem da Covid, ele volta à pauta agora em razão desse encontro do G7, né? E eu mantenho a minha posição de que é fundamental que a gente tenha uma investigação. Nós sabemos das dificuldades que a China impõe em relação a isso, mas é necessário que haja um esforço internacional para superar essa barreira. Inclusive a China também precisa entender que ela não é dona do mundo, não, embora me pareça que ela queira chegar a esse ponto, né? Mas o poder de acabar com isso está nas nossas mãos, né? A China é uma potência econômica por diversos motivos, mas principalmente porque tem quem lhe forneça matéria-prima e tem quem compre o produto acabado da China. Se nós conseguirmos uma união de vários países para tentar bloquear esse caminho, talvez ela comece a mudar de opinião, né? Se não mudar de opinião, pelo menos ela tende a ficar com bastante mercadoria encalhada. Agora,
A sociedade está disposta a isso? A gente está disposto a pagar um pouquinho mais caro pelos produtos que hoje são fabricados lá, para que eles sejam fabricados em outros países, até porque a estrutura de custo de produção em outros países é bastante diferente da chinesa. Mas enfim, é importante que a gente investigue sim, e eu também entendo que se a China não quiser colaborar, a comunidade internacional deve usar de todos os meios legais e morais para que faça pressão sobre ela, para que ela mude de opinião, inclusive com boicote aos produtos chineses. Ok, estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado aí aos nossos comentaristas, Adolfo Padilha e também Divaldo Cerezini, e a TV Brasileira e a Prudente News 1070 por dar esse espaço aqui para a divulgação dessas informações. A gente se fala a qualquer momento na programação. Grande abraço, ou amanhã voltamos com mais Entre Linhas. Valeu!